Boa noite. É, Me chamo Débora Sayuri e minha PIBIC é Análise dos Autores da Indústria 4.0 no Brasil e México. Eu faço Ciências Sociais e estou no sétimo semestre. A presente pesquisa tem como objetivo apresentar um panorama das iniciativas de transição para a Indústria 4.0 na manufatura mexicana e brasileira, apontando quais são os principais atores de cada país e a importância do processo de catch-up industrial para que ambos os países consigam sair da armadilha de renda média. Para tal, foram analisadas associações empresariais e empresas, além de outras organizações com ações e projetos relacionados à indústria 4.0, respeitando as peculiaridades industriais de cada país. A partir da pesquisa documental, foi feita uma análise lexical utilizando o aplicativo MaxQDA e uma análise em rede por meio do aplicativo Usenet. As duas figuras ao lado representam a análise em rede criada um dos resultados da minha PIBIC. Foram duas análises em redes, análise em rede do Brasil, análise em rede do México. Essas análises em rede elas foram realizadas com as 10 principais empresas de cada país, ou seja, as 10 empresas com maior quantidade de vínculos. Lembrando que a estrutura industrial de cada um desses países é diferente. A estrutura industrial do Brasil é nacionalizada, no sentido de que o Estado brasileiro é o maior formatador de sua própria indústria, então todas as iniciativas nacionais, todas as iniciativas da indústria brasileira, elas saem de cunho nacional para depois ir para o regional, enquanto o México tem uma estrutura regionalizada, no sentido de cada região mexicana vai ter a sua própria estrutura industrializada particular. Essa foi o segundo resultado da minha PIBIC, que é uma tabela percentual que compara o tipo de iniciativa e a sua citação percentual em cada um dos seus países, cada um desses países. Então, essa tabela é a relação das iniciativas da transição para a indústria 4.0 no Brasil e no México. É isso aí. E como conclusões, há uma maior diversidade de setores industriais envolvidos na iniciativa no Brasil do que no México, que se concentra mais na indústria automobilística. O grau de envolvimento de organizações empresariais e órgãos do governo federal é também maior no Brasil do que no México, o que muitas vezes diminui o dinamismo presente em iniciativas regionais, como no caso mexicano. Chama a atenção que as principais iniciativas diretamente relacionadas com uma manufatura de maior complexidade estão mais presentes no México do que no Brasil, como a manufatura digital aditiva e robótica avançada. José Veloso, que é o presidente atual da BIMAC, em entrevista recente para o Valor Econômico, ele apontou que o cenário atual está melhor para a indústria nacional, mas o Brasil continua passando por um processo de desindustrialização precoce. O André Nassif, que também fala pelo Valor Econômico, ele apontou que o Brasil experimentou mais acelerada desindustrialização prematura no mundo capitalista. Entre 1980 e 2020, a participação do valor adicional do PIB recuou de 21,1% para 11,9%. Aí cabe também pontuar que o André Nassif, ele fala que os países de primeiro mundo, eles também estão passando por esse processo de industrialização, mas o processo de desindustrialização brasileiro foi tão acelerado que superou o processo de desindustrialização desses países. Faz sentido, então, incluir a reindustrialização como uma missão prioritária da política industrial brasileira nessa década. Entretanto, reindustrializar não significa repor o que foi perdido da velha indústria, mas reinserir a industrialização como âncora da retomada do desenvolvimento brasileiro. Muito obrigada pela atenção de vocês.